O Bastidores recebe agora o ex-secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Francisco Mansur, que foi responsável por tratar justamente da regulamentação das apostas esportivas na pasta de Fernando Haddad. Secretário, boa tarde, bem-vindo. Está me ouvindo? Tainá, Uribe, boa tarde, um prazer falar com vocês. Só uma correção, eu não cheguei a ser secretário, eu fui assessor especial do secretário executivo e durante o ano de 2023 eu fui responsável pela regulação. Ok, feita a correção, secretário, vou continuar chamando assim pela liturgia do cargo, né, como pede o jornalismo, como o senhor já sabe. Secretário, há uma previsão de uma reunião hoje no Palácio do Planalto, primeiro para trazer um diagnóstico ao presidente da República e um entendimento melhor entre as partes, ou melhor, as pastas envolvidas no assunto sobre a regulamentação. A gente está percebendo que a maior parte dessas regras estabelecidas, pelo que sabemos, é nas portarias já editadas pelo Ministério da Fazenda, que regulamentam as BETs, vão entrar em vigor em janeiro do ano que vem, com algumas exceções, a exemplo do que está sendo discutido agora, o uso do cartão de crédito nas apostas, né? Não seria o caso de antecipar também outras medidas que possam frear justamente esse impacto negativo no social, né, no que diz respeito à parte social, que é justamente o que está sendo discutido agora, o que acendeu o alerta amarelo no Planalto, secretário? Eu acho que isso já foi feito pelo Ministério da Fazenda, pela Secretaria de Prêmios e Apostas, na medida em que trouxe o prazo de transição de 1º de janeiro de 25 para 1º de outubro de 24. Então, nós já estamos num momento em que diversas medidas relacionadas à publicidade, propaganda, lavagem de dinheiro, tudo que foi estabelecido ao longo dos anos de 2023 e os primeiros meses de 2024 já estão entrando em vigor. A gente tem que posicionar para as pessoas entenderem a ordem cronológica das coisas. As apostas foram liberadas no Brasil numa lei de 2018, a 13756. Essa lei, no artigo 29, era expressa ao dizer que o Ministério da Fazenda tinha 2 anos para regulamentar o tema, prorrogáveis por mais 2 anos. O Ministério da Fazenda, então o Ministério da Economia, entre 2018 e 2022, nada fez nesse sentido. E aí há de se apurar até a responsabilidade diante do descumprimento expresso no termo de lei, com renúncia tributária, mas isso é um outro assunto para um outro momento. O fato é que desde 2 de janeiro de 2023, o governo federal, no dia da posse do ministro Haddad, começou a trabalhar na regulação das apostas. Então, o primeiro semestre foi utilizado para a formulação de um texto de lei, ouvindo o mercado e todos os segmentos envolvidos, apostadores, meios de pagamento, todos envolvidos, e o segundo semestre na negociação com o Congresso Nacional, até que no dia 29 de dezembro foi editada a Lei 14790. E a partir dela, o Ministério da Fazenda, já depois da minha saída em fevereiro, continuou editando uma série de portarias que vão trazer, sim, quando entrarem efetivamente em vigor, muita regulação, uma regulação que o mundo inteiro, acabei de voltar de Portugal num evento, o mundo inteiro reconhece a regulação brasileira como uma das mais rígidas e mais modernas do mundo para combater o vício em aposta, a lavagem de dinheiro, o superendividamento, as questões de publicidade abusiva com uma regulação do CONAR, ou seja, todo o cenário novo já está em vigor no Brasil e em poucos meses nós vamos começar a sentir os efeitos positivos no controle dessa questão das apostas. O que não foi feito em 4 anos, foi feito em 1 ano, em alguns meses, e agora a gente vai ter um ambiente muito melhor para tratar desse assunto do que a gente tinha até 2023. Mansur, às vezes é muito difícil a gente tentar preencher todas as lacunas, porque a sociedade vai mudando e aí muitas vezes a gente tem que fazer regulamentações posteriores, como pode ser o caso agora. Que pontos o senhor avalia que ficaram faltando naquele processo e que podem ser aprimorados a partir de agora? Um ponto que eu já cheguei a mencionar em outras entrevistas, que eu acho que poderia ser visto agora, é essa questão que vocês acabaram de noticiar sobre as restrições para o usuário do Bolsa Família e do BPC, dos benefícios socioassistenciais do governo. Eu acho que realmente a situação atual mostra, e você levantou um ponto muito importante, a gente fazia levantamento sobre números das apostas em abril, por exemplo, e em junho esses números já estavam totalmente defasados. Eu vi já em 2023 casos de ludopatia, muitos casos de aumento do crescimento, e as questões a realidade vai se impondo e a gente vai tendo que refletir. E eu hoje sou alguém que acredita que pode ser implementado agora uma medida, já que são 2 cadastros, né? A gente tem o cadastro dos apostadores, que vai ser agora exigido, e o cadastro dos beneficiários, que poderiam ser cruzados para, num primeiro momento, impedir
que o beneficiário do Bolsa Família e do BPC utilizasse o dinheiro desses programas assistenciais, não para as finalidades escola, educação, alimentação, emergências alimentares e etc., mas para aposta. E isso a gente deve impedir, porque se sedimentou por tantos anos de propaganda, não as das empresas mais que estão agora pedindo autorização, mas de um outro ambiente de empresas tentando convencer as pessoas de que a aposta era um meio de enriquecer, o que não é verdade. A pessoa não enriquece apostando, a pessoa vai contrair um superendividamento, porque quem ganha é a banca, então a pessoa tem que ter consciência de que se ela tem um dinheiro sobrando para se divertir, ela joga com responsabilidade. Agora, se ela quer enriquecer, ela tem que apostar no estudo dela, no trabalho dela, tem que se aprimorar como pessoa, e assim, como na forma que a gente conhece, não há mágica, não há milagre, esse é o jeito de vencer na vida. A aposta não é um mecanismo de enriquecer, a maioria, eu estudei isso por muito tempo e posso dizer para o seu telespectador com muita clareza, você vai se super endividar e você vai se tornar um viciado, um ludopata, ao passo que você tem sim que jogar, se você gosta de jogar, com responsabilidade, com o dinheiro que te excede, um dinheiro que te sobra, que você quer se divertir dessa maneira, aí é uma escolha sua. Para a nossa audiência entender sobre o que a gente está falando, porque são muitas regras dentro de um regramento maior. Até conversei mais cedo com o Mansur para ele me explicar exatamente em que ponto estamos, né, dessa discussão. O que vai ser discutido, dentre outros pontos hoje, inclusive no Palácio do Planalto, é justamente esse assunto, né, sobre a proibição de apostas com o dinheiro do Bolsa Família. Foi feita uma análise, gente, pelo Banco Central, divulgado pelo BC recentemente, um levantamento indicando que os beneficiários do programa chegaram a destinar 3 bilhões de reais às casas de apostas em agosto de 2024, o que contribuiu, né, para que essa discussão ganhasse tração aqui em Brasília. A gente conversou, Mansur, recentemente também com o MDS, que descartou a hipótese de cortar por completo também, de eliminar, né, a pessoa que é do Bolsa Família e que destina o dinheiro para as apostas do programa social, mas está sendo discutido uma limitação, possivelmente um limite zero, né, para não permitir o uso do Bolsa Família nas apostas. Qual é o formato ideal na sua avaliação, já que você participou desde o início desse debate? E, mais uma vez, né, o governo está sendo muito criticado, justamente por ter passado a mensagem, talvez, de que não tenha se atentado ao lado social da questão. Esse já era um alerta, pelo que o senhor está me dizendo, de dentro do governo desde o dia 1, né, quando o senhor assumiu como assessor especial da Secretaria da Fazenda. Passou batido? Por quê, na sua avaliação? Como o senhor justifica, tendo feito parte desse debate no passado, o assunto não ter tido a atenção necessária? Bom, Tainá, primeiro ponto, acho importante a discussão envolvendo o MDS, e o MDS vai dizer se há mecanismos para limitar em percentual essa utilização do Bolsa Família. Eu desconheço, então a minha visão era de que deveria ser uma limitação total. Quer dizer, o beneficiário do Bolsa Família, ele automaticamente, ao se cadastrar, porque com a regulação a gente vai ter um cadastro muito profundo dos apostadores, CPF, reconhecimento facial, que a gente vai conhecer os apostadores, até para saber quem. A gente vai ter a capacidade de ver quem está exagerando, para acionar o SUS, para acionar os sistemas de saúde, para poder as próprias operadoras fazerem uma busca ativa de possíveis viciados. Então, a gente tem condição também de casar os cadastros do Bolsa Família com o cadastro de apostador, e, na minha visão, o que há de factível é fazer a limitação total, porque você não vejo como controlar o percentual do Bolsa Família para aposta, da mesma forma que não vejo como controlar, por exemplo, um percentual do uso do Bolsa Família para compra de bebida alcoólica ou cigarro. Eu faria, como uma aposta tem cadastro, eu faria o corte total. Eu acho injusta essa crítica, porque, na minha visão, a crítica é aquele que não fez a regulação em 4 anos. Este governo, desde 1º de janeiro, de dia 2 de janeiro, procurou fazer. O Brasil hoje tem uma regulação. Para você ter uma ideia, a gente identificou quase 1.000 domínios de aposta ao longo de um ano, e hoje a gente tem aí, você mesmo citou, 90 empresas que estão autorizadas a seguir no processo de autorização no Brasil, ou seja, é uma regulação restritiva. Vão ficar empresas absolutamente que vieram conversar com a gente ao longo de 2023 com políticas de jogo responsável, empresas com compliance fora do Brasil e no Brasil. Vocês não imaginam o volume de documentação que essas empresas tiveram que apresentar para pedir essa autorização, cuja lista apareceu
apareceu ontem em 2 oportunidades. Então, é um trabalho muito restritivo de manter no mercado, separar o joio do trigo e deixar só empresas com compromisso com a responsabilidade. E a preocupação social sempre houve, né? Você imagina, uma preocupação que não está sendo comentada, né? A gente fala de, por exemplo, eu vi agora o representante da Febraban falar de proibir o Pix. Proibir o Pix significa proibir apostas no Brasil. É basicamente isso. E não se faz um estudo de saber, será que quantos empregos esse segmento vai gerar? Eu tenho um conhecimento de que só com call center no Brasil a gente vai gerar quase 15 mil empregos. E o segmento como um todo? E toda uma região do Nordeste brasileiro que formou pessoas em escolas técnicas para serem designers, para serem formatadores, para atenderem o público de apostas. A gente está falando de centenas de milhares de empregos. E essa externalidade positiva não aparece porque a indústria, o segmento de apostas, está tendo muita dificuldade para se comunicar e explicar para a sociedade o seu lado, da geração de empregos, da movimentação financeira. Isso não está sendo dito. Então, só está sendo falado do lado das externalidades negativas, que precisam ser enfrentadas porque são muito sérias. Então, a preocupação social aconteceu sim, na minha visão. E realmente, quando a gente acaba um trabalho, Tainá, a gente sempre fica com a percepção de algo que poderia ter feito. Deus me livre de um dia acabar um trabalho e dizer eu fiz algo perfeito e acabado e nada precisa melhorar. E eu acho que hoje a discussão sobre Bolsa Família e BPC é pertinente, sobre esse aspecto social, e tem que vir acompanhada de conscientização, quer dizer, a gente usar os mecanismos de informação para fazer esse alerta que eu fiz para as pessoas. Não acredite que a aposta é meio de enriquecer, porque não é. Você vai se tornar um ludopata, um viciado, você vai se super endividar e, na grandíssima maioria dos casos, quem vai ganhar é a banca. Então, se você tem um dinheiro sobrando e quer fazer com responsabilidade para se divertir, você faça com responsabilidade. Mas nunca, jamais, em tempo algum, acredite que você arrumou um emprego novo. E o seu emprego novo é ser apostador. Isso não é emprego, não é trabalho, só é emprego para quem vende curso de como ganhar a aposta. Mas para o apostador é uma tragédia na vida pessoal, se ele acreditar que é um emprego. Agora, se ele usar para se divertir, é um gosto dele. Eu, particularmente, não aposto, mas quem gosta vai poder se divertir com responsabilidade. E hoje, no Brasil, com critérios muito mais sólidos, muito mais rígidos relacionados ao jogo responsável. Alerta muito importante. Então não joguem para ganhar dinheiro, você não ganha dinheiro, apenas para entretenimento. E esse ponto é interessante, Mansur. De um lado a gente vê as pessoas estão se endividando, mas também gera emprego do outro lado. Então é uma questão muito sensível que o governo federal vai ter de avaliar. Eu vou chamar a nossa analista Luísa Martins para fazer uma pergunta. Oi, secretário, boa tarde. Prazer falar com o senhor. A gente estava falando aqui mais cedo, inclusive, das ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal e que buscam uma resposta do Judiciário para essa questão. A gente vê uma movimentação do próprio governo, né, em relação a esse tema, depois das discussões que ocorreram também no Congresso. O senhor vê espaço para uma intervenção, digamos assim, do Judiciário nesse tema ou acredita que isso de fato vai acabar se resolvendo aí na arena política do governo? Olha, boa tarde para você. Eu costumo brincar que eu fui o secretário viúva porcina, né? Porque eu fui sem nunca ter sido. Eu nunca fui secretário. Mas é força do hábito. É força do hábito, por respeito. Mas, assim, eu acho que é fundamental para a democracia a tripartição dos poderes. Então, o Poder Judiciário ele vai sempre ter, e é fundamental para a gente, a prerrogativa de analisar todos os temas que foram trazidos ao Poder Judiciário no âmbito do direito constitucional de todas as pessoas e entidades de levarem os temas e de acionarem o Poder Judiciário para a solução dos casos. Então, eu jamais vou ser alguém que vai chegar aqui e falar eu não acho que o Poder Judiciário tenha prerrogativa para intervir. Nos limites da lei e do que diz a Constituição e todas as leis do país, o Poder Judiciário vai ter sempre a prerrogativa de intervir naqueles temas que forem levados ao seu conhecimento e que o Poder Judiciário entenda os juízes nas mais diversas instâncias, que é o caso de fazer a intervenção de acordo com alguma regra, alguma lei que seja aplicada. Então, na minha visão, é muito bom para a democracia que a gente tenha um Poder Judiciário autônomo, independente e que faça a intervenção em todos os temas que achar que é pertinente. Mansur, vamos falar sobre carga tributária? Porque para as empresas do setor ela fica lá em torno de 35%. E os apostadores devem pagar 15% de imposto de renda. O senhor acredita em equiparar esse percentual ao de produtos nocivos, como álcool e cigarro, por exemplo? A carga tributária ela tem um papel fundamental numa discussão sobre canalização.
Quer dizer, quantas empresas a gente vai ter no mercado regulado e quantas vão continuar insistindo em estar no mercado clandestino? O Reino Unido tem uma carga tributária muito parecida com a nossa, no que diz respeito a apostas, pelo menos no que diz respeito às destinações, e ele tem 87% das empresas dentro do mercado regulado e ainda tem 13% fora. O governo tem que ser muito duro com as empresas que não quiserem entrar no mercado regulado, não quiserem pedir autorização, não quiserem pagar impostos, até porque, Uribe, a gente tem nessa carga tributária as destinações que vão, inclusive, aquelas que vão para o Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde implemente as medidas de combate ao vício. A gente tem a parte da destinação para o esporte, a política esportiva é fundamental para qualquer país, para o turismo, enfim. Essas destinações sociais que nos últimos 5 anos não foram recolhidas. A grande injustiça foi que nos últimos 5 anos esse segmento não recolheu nada, e todo o setor produtivo recolheu. Então, eu acho que a equiparação, o estudo que foi feito ao longo de um ano, o tema tributário foi muito, muito estudado pelo governo. E a gente chegou num nível de ter aí um número muito maior que qualquer expectativa. A gente tinha uma projeção da Secretaria de Reforma Econômica de que não iam entrar nem 30 empresas no Brasil. E hoje a gente tem 90, 113 pediram. Houve um corte do Ministério da Fazenda para a gente chegar em 90. Então a gente está com muita empresa interessada em estar regulada e pagar impostos. Isso é importante, porque eles mostram também um compromisso com o jogo responsável. Se a gente desequilibra, a gente cai na questão da curva de Laffer. A gente pode cobrar muito imposto e jogar as empresas para a clandestinidade. Aí o governo não vai arrecadar nada, mas é muito pior que isso. O Estado não vai ter braço para sancionar, para aplicar sanções, para fiscalizar essas empresas, porque essas empresas vão estar totalmente na clandestinidade. Então, o que eu acho que o imposto deve ser justo, inclusive em relação aos outros segmentos, para ter justiça tributária, mas também não deve ser um fator que tire do Brasil as empresas do mercado regulado brasileiro e jogue essas empresas de volta na clandestinidade onde elas estiveram nos últimos 5 anos. Mansur, vamos aguardar, inclusive hoje, né, essa reunião para saber o que vai ser tratado, né? Disseram aqui para a gente, olha, primeiro um diagnóstico, as pastas vão apresentar um desenho muito inicial ainda do que pode vir mais adiante, mas já deixo o espaço aberto para uma outra oportunidade, para novamente você nos trazer esse esclarecimento sobre as bets. Muito obrigada, nós conversamos aqui no Bastidores CNN com o ex-assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, Francisco Mansur. Até uma próxima. Um grande abraço, Tainá. Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Tchau, tchau.